Fernando, queria falar com você também sobre os impactos do dólar também nesse contexto todo que a gente está vendo em relação ao mercado brasileiro, né? Por incrível que pareça, em 2025 a moeda brasileira é a quarta melhor moeda em termos de valorização em relação ao dólar. É um estudo, inclusive, divulgado recentemente pela Austin Rates, que mostra essa valorização aí do real frente ao dólar, mas que mostra especialmente, né, uma desvalorização do dólar frente à economia global e à economia como um todo. Para quem tem algum tempinho de experiência no mercado, né, ver que o dólar se desvalorizou, talvez seja um gatilho para entender que daqui para frente ele vai se valorizar, né? Pelo menos quando a gente olha o retrospecto aí e olha para frente. E se a gente for ver essa máxima aí do Ibovespa do ponto de vista do dólar, né, dolarizando essa máxima aí, a gente vai ver também que ainda estamos muito distantes, né, da máxima histórica que ocorreu aí, se a gente for considerar o índice dolarizado, 17 anos atrás, que foi ali em maio de 2008. Então a gente teria que subir aí 2,5 vezes, já que a gente está em 28,3 pontos aí atualmente, para chegar nesse mesmo patamar. Quais são as suas perspectivas e o que você tem no radar aí em relação ao desempenho da Bolsa, fazendo esse paralelo aí também com o câmbio e o quanto ele pode ajudar ou atrapalhar? É uma boa pergunta, assim, em primeiro lugar, acho que essa questão de o real apreciou, então daqui a pouco ele vai depreciar, eu acho que é uma meia verdade. A gente tem ciclos, né? Os ciclos não são tão curtos assim, de falar, pô, depois de 2, 3 meses que o real apreciou, ele vai depreciar. Tudo bem que nos últimos 5 anos, mais ou menos, a gente viveu uma fase ruim para o real, mas também foi uma fase, um ciclo positivo para o dólar, então acho que isso tem muito a ver. Tá, então, de novo, não adianta olhar só para o que está acontecendo aqui no Brasil para tentar entender tudo que está acontecendo na Bolsa, na moeda principalmente, né, porque a moeda é relativa, não é só a cotação do real versus o dólar, então você tem que tentar entender o que está acontecendo com o dólar. E esses últimos anos foram anos muito bons para o dólar de uma forma geral, por conta do maior crescimento da economia americana, essa tendência de investimento em empresas de tecnologia que eu acabei falando. Eu acho que essa apreciação do real que a gente viu esse ano não é algo pontual e que vai acabar na semana que vem. Inclusive, para quem tem bastante experiência como eu cheguei a ver ciclos muito longos ao contrário. Se você pegar o que aconteceu de 2003, 2004 até, por exemplo, 2008, a taxa de câmbio saiu de 4 para 2. Ou menos de 2. Então, se fosse fazer um paralelo com hoje, dado que a máxima recente ali foi na faixa de 6, a puta vai voltar para 3. Tá? Não acho que isso vai acontecer, mas eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente antes de falar do real depreciar. Tá? Meu único receio com relação ao real nesse momento é que o preço das commodities está muito baixo. O real, a gente é uma moeda de commodities, a gente depende muito do preço de commodities, tá mais alto para a moeda valorizar. Inclusive foi isso nesse ciclo que eu falei que foi muito longo e muito positivo para o real. Foi um ciclo de valorização das commodities muito grande, isso ajudou muito. Não foi só isso, mas esses foram os principais fatores, e a gente não está nesse momento de boom das commodities novamente. Tá? Então eu não espero uma valorização muito maior do real, mas eu também acho que do ponto que a gente está, ainda é mais fácil a gente continuar apreciando até o final do ano do que depreciando. Tá? E dado isso, e não só pelo real, mas também pelo dólar. Tem um ponto que você lembrou, no começo do ano, quando a gente falou que o real, que a Bolsa tinha boas perspectivas ainda, que o pessimismo era exagerado, a gente falava justamente para evitar investir no exterior, em parte também porque a gente achava que o real já estava muito depreciado. Então, se você ainda que você pudesse ganhar comprando Bolsa Americana, você tinha o risco de perder, por exemplo, porque o real se apreciaria nos meses seguintes. Isso de fato aconteceu. Eu acho que ainda o risco retorno aqui é negativo nesse sentido. O real ainda tem espaço para apreciar. Tá? Então isso é uma coisa que a gente falou no começo do ano. Eu continuo com essa visão ainda que hoje, obviamente, não é tão óbvio a relação risco-retorno, assim, não é tão claramente positiva para continuar apostando no real. Mas dito isso, assim, o que eu acho é que olhando para a Bolsa ainda é um ambiente relativamente melhor para as empresas importadoras ou para as empresas essencialmente voltadas para o mercado doméstico e não para as exportadoras, né? Então a gente tem sido muito mais seletivo nas exportadoras por conta disso. Porque a gente acha que esse grupo, por exemplo, no caso do petróleo, o petróleo está num patamar baixo, mas também não vejo perspectiva de alta nesse momento, sem contar que o real ainda está
na minha visão, ainda é uma tendência de apreciação. Então, obviamente, para quem é produtor de petróleo, você tem esse vento contrário. A mesma coisa vale para as empresas de papel e celulose. Talvez a celulose também não está mostrando muitos sinais de alta e o real ainda está apreciando. Então, obviamente, que é um ambiente ruim para essas empresas. O único grupo que vinha num momento bom, os exportadores, que era a nossa preferênça até recentemente, era o grupo de empresas de frigoríficos. Né? Por quê? Porque os custos estavam caindo, porque esse grupo, o preço dos grãos é uma parte importante dos custos, e os grãos vinham caindo, então para eles os custos estavam diminuindo, o preço no mercado internacional do frango, da carne estava estável, até subindo um pouco. Então, compensava um pouco essa apreciação do real. Tinha outras coisas positivas acontecendo, mas eu acho que isso também já ficou um pouco para trás. Eu acho que o melhor momento para essas empresas de frigoríficos já passou. Tá, juntando tudo isso, como eu falei, onde eu estou um pouco mais confortável, que acho que essa apreciação do real vai ser um dos primeiros fatores que vai ajudar a inflação a cair. Consequentemente, a gente está confortável nessa continuação, como eu falei, nessa ideia de que o fim do ciclo de alta da Selic já chegou. A inflação tende a cair um pouco nos próximos meses, continuar essa trajetória de queda. Eu acho que esse é um ambiente favorável para empresas que são mais endividadas, tá? Porque essas empresas vão se beneficiar da queda dos juros, ou seja, se beneficiam indiretamente da apreciação do real. Tá? Então, essa é uma tese que a gente tem insistido aqui desde o começo do ano, que eu imagino que é o começo, mas que ela já deu certo até agora, a gente estava chegando no meio do ano, eu acho que 6 meses, 5 meses é um período curto quando você está falando de investimentos. Normalmente essas tendências, grandes tendências, elas duram em torno de 1 ano e meio, 2 anos, a 3, 4 anos. Tá? Então eu acho que é algo que a gente tem na cabeça, que assim vai continuar mais ou menos nessa mesma toada por um bom tempo ainda.